E aí pessoal, como vai? Tudo bem? Eu sou o Juninho, bem-vindos ao All Star Comics e hoje Action Comics número 1 de junho de 1938. Quem diria que apareceria aqui no canal uma edição de 15 milhões de dólares? Bom pessoal, essa daqui é a facsímile que a Panini republicou. Cara, a edição tá bem legal, viu cara? Sinceramente, achei muito boa mesmo esse trabalho aqui da Panini. Traz até aí os anúncios originais, cara. Pode ver que tem cada pérola aqui, ó, até um boneco de ventríloco, né? Aula de dança, jiu-jitsu, tem de tudo aqui, cara. Até filhote de camaleão. Cara, que demais, velho. E quem anunciou isso aqui em 1938, cara, valeu muito a pena, né, cara? Porque tá sendo anunciado até hoje o anúncio dos caras. Mas bem, tá aqui a ediçãozinha, pessoal. Vamos dar uma conferida nela. Pode ver aqui, ó, Facsímile Action Comics número 1, preço de R$ 29,90. É uma edição toda em papel couché, inclusive a capa. A capa não é capa cartão, papel couché com uma gramatura um pouco mais alta que a das páginas. E, cara, muito legal, cara. De verdade mesmo. Eu li a edição toda, né? Aqui no centro tem o editorial da Panini, né? Eles nem colocaram nas capas internas, nem nada do tipo. Né? Isso aí também foi um detalhe bem legal aí por parte da Panini para manter a originalidade. Então, no centro da edição vem aqui essa facsímile em preto e branco, né? O editorial aqui do Samir Naliato, desculpe. Samir Naliato. Tem aqui o editorial dele. E do lado de cá também, né, a facsímile aqui em preto e branco. Mas o que me surpreendeu muito mesmo, pessoal, foi o conteúdo da edição em si. É uma edição de 72 páginas, se eu não me engano. E apesar de aparecer aqui em junho de 1938, Action Comics número 1 foi às bancas mesmo em abril de 38. Né? Então vamos dar uma conferida aqui, tentar tirar um pouco da luz aqui para não atrapalhar. Aqui um concurso, né, que tinha na época lá, quem destacasse uma página aqui e colorisse poderia enviar, e as 25 melhores, cada uma ganharia $1 na época. Né, detalhezinho interessante. E aqui a história, né, a primeira história do Super. O pessoal já viu republicado em várias edições. Um detalhe que eu acho que seria interessante seria a Panini publicar talvez o número 2 de Action Comics, porque a maioria das histórias aqui, pessoal, não tem final. Né? Inclusive a do Superman mesmo, ela precisa de continuação. E essa continuação em edições nacionais, pessoal, cara, eu não estou muito lembrado aqui não, mas eu acho que eu já vi ela sendo publicada naquelas edições da Eagle Moss. Deve ter sido publicada em mais algumas outras poucas edições, mas são poucas, pelo que eu me lembro aqui, né, a continuação. Então, assim, sempre que publicam a primeira história do Superman, né, republicam, ela sempre fica faltando a continuação, né, a conclusão da história. Porque o pessoal geralmente publica só a primeira parte, né, só Action Comics número 1. Então sempre fica faltando. Então seria interessante se a Panini publicasse essa facsímile aí da edição número 2. A capa não é do Superman, né? Se eu não me engano, o Superman ele só volta a aparecer em capas de Action Comics depois de alguns números, né? Apesar do sucesso estrondoso que foi, a DC Comics na época ainda deu esse mole ainda, pessoal. Minha história fica em aberto aqui, né? Então continua. E pessoal, o que me surpreende nessa edição aqui é o conteúdo dela. Cara, tinha de tudo, velho. Né? A molecada da época, velho, pegava um material assim incrível, cara, pra se ler. Sem brincadeira, porque era muito diverso, cara. Tinha aí, ó, Chuck Dawson, né, que basicamente faroeste, né, na época era muito famoso. E tinha aqui uma historiazinha bem legal também,
basicamente de vingança, né? Até meio clichê para os padrões de hoje, mas na época eu acho que era sensacional, né? Um garoto sobrevivente aí de um atentado, mataram o pai dele, tomaram as terras dele e ele volta para a cidade dele depois de grande para poder, né, confrontar os criminosos e retomar suas terras. Cara, assim, básico, mas bem legal de se ler, cara. Escrito pelo, vamos ver aqui, história original, né? Obviamente, Jerome Siegel, né? Não o nosso querido Jerry, né? Na verdade é ele mesmo, mas com o nome completo aqui. E o Joe Shuster, na história do Super. E do Chuck Dawson aqui, H. Fleming. Eu lembro de ter visto o nome completo, depois eu vou verificar. Se eu não me engano, ele aparece escrevendo alguma outra história aqui. Zatara, pessoal, o pai da Zatanna. Para quem não sabia, ele aparece na mesma edição em que o Superman, né? Então ele está quase aí completando seus 90 anos, pessoal. Então um detalhe muito interessante, foi criado aí pelo Fred Guardinier. Essa história que eu já tinha lido, né? Tem ela naquela Action Comics 80 anos do Superman, a edição Deluxe. Né? Inclusive a gente vai dar uma conferidinha básica nela aqui nesse vídeo ainda, para me comparar um detalhezinho aqui. Né? Mas tem um vídeo completo detalhando ela aqui no canal, um vídeo até longo. Né? Eu vou deixar nos cards aqui. Essa história aqui também achei ela bem legal, cara. E cara, olha só, tem até uma novel aqui, né? Tipo Pulp, né? Aqueles pulps da época que fizeram muito sucesso, inclusive onde o Conan surgiu, cara. Né? E assim, cara, muito legal. Um pulp aqui, uma história aqui de. Começa marítima, pelo menos, né? Não sei como é que vai terminar, mas basicamente o cara, tá ele e seu companheiro ali navegando, né, acabam recebendo um pedido de socorro de um cara que teve lá a aldeia lá onde ele morava lá atacada pelo pessoal da tribo da região lá e acabou tendo a filha sequestrada, né? Então assim, vamos esperar, né? Também tem continuação, né? A história aqui do Zatara, ela tem final de certa forma, né? Ela tem final, mas ela também meio que continua também, sabe? Aqui uma outra história, né, com uma pegada mais cômica, sem texto praticamente, né, do Stick Meat Stinson, por Auger, o nome do autor, e Aventuras de Marco Polo, pessoal, ilustrado por Sven Elven. Então quer dizer que muito provavelmente ele pegou o roteiro de algum livro, né, talvez uma biografia, alguma coisa do tipo do próprio Marco Polo, né, que também é uma história bem legal, cara. Então assim, só por aqui a gente já vê a quantidade diversa de estilo que tinha no mesmo quadrinho, cara. Né, pra molecada da época, velho, cara, isso aqui deve ter sido demais, sabe? Né, Pep Morgan, né, por Fred Guardinier, o mesmo ali do Zatara. Boxe, cara, sabe? Uma historiazinha de boxe aqui, também interessante, né? Envolve a questão da criminalidade e trapaça dentro do mundo do boxe. E a maioria histórias curtas, pessoal. Essa daqui é o Scoop Scanlon, né? Repórter 5 estrelas, né? Pelo Will, eu não entendi direito aqui se é o Will Et ou o Will Eli. Tô meio que na dúvida se é um T ou um L ali apenas, né? Mas eu acho que é Eli. Um repórter que acaba se envolvendo aí no meio de uma confusão que alguns mafiosos iam libertar um criminoso. Então assim, simples, mas também legalzinha pra caramba. Né? E Tex Thompson, né? Um texano, né? Por um momento poderia ter sido Tex. Já teve até faroeste aqui mesmo. Que depois de ter conseguido uma grande riqueza, vai morar na Inglaterra, mas acaba sendo envolvido aí numa confusão aí e quase que tem que responder por assassinato. Então, uma historiazinha aqui com mistério e intriga.
Então, assim, é cheio de estilos, né, variados aqui nessa Action Comics número 1, cara. Que era um detalhe bem interessante para a molecada da época, né? Aí aqui, Stardust tem algumas piadas aqui, apesar de que essa daqui eu acho que ficaria mais compreensiva em inglês, né? Mas em português dá para pegar a ideia. E aqui seriam curiosidades da época aqui, né? Fala sobre várias coisas, né? Inclusive o mundo dos esportes aqui, né? O beisebol aqui, por exemplo, né? Mas traz várias curiosidades aqui para a molecada lá na época. Então, pessoal, basicamente é isso. Action Comics número 1, cara. Vamos ficar de olho aí em outras facsímiles aí que vão sair. Vamos ver quais que vão me interessar mais aí. Algumas já até dei uma conferida no que vai sair, mas não me aprofundei muito ainda não. Mas vou ficar de olho. Conforme for chegando na banca lá, eu peço pro pessoal lá da Banca Glória reservar para mim. Bem, vamos ficar de olho aí, né? E bem, pessoal, eu tinha citado lá a Action Comics 80 anos do Superman, pessoal. Era essa edição aqui, que, como eu havia dito, já tem um vídeo aí bem detalhado no canal. E o que eu queria comparar, pessoal, é a capa de Action Comics, né? Por se tratar de uma facsímile, né? A gente geralmente quer um produto assim bem fiel, né? Aí assim, aqui falta o 10 centavos, né? Que tem no original. Isso aqui eu já reparei de cara que não tem, né? E um outro detalhe que me chamou muita atenção foi a cor do terno desse personagem aqui. Mas eu já vi esse personagem com terno de cores diferentes, né? Então não seria, não sei ao certo qual que é a cor verdadeira mesmo do terno desse personagem aqui para falar qual que está mais correta, pessoal. Então assim, é só a título de comparação, não sei qual que é a mais correta. É só se o cara que comprou a edição lá de 15 milhões, original de 1938, quiser compartilhar com nós, para a gente tirar essa dúvida aí, né? Mas, bem, vamos lá, vamos dar uma conferida aqui. As páginas... Aqui. Aqui a gente dá uma comparada, pessoal. Acho que a gente vê que o terno é bem diferente, cara, né? Na edição de 80 anos aqui. O terno dele tá azul, literalmente, não cinza, né? Mais escuro igual tá na facsímile. Aqui também não tá os 10 centavos, né? Na edição de 80 anos. E a colorização do carro, ela tá um pouco mais simples. A gente vê que ela não tem esses brilhos aqui na lataria, como tem na facsímile da Panini, né? Na edição de 80 anos aqui tá mais simples essa colorização, pessoal. Mas é bem pouca coisa mesmo, né? A colorização do cenário também não tem tanto detalhe quanto a de cá. Uma leve diferença aqui também nesse pneu aqui. O sombreamento ali está um pouco diferente, né? O sombreamento colorido no caso, né? Não o de traços, não o arte finalizado, né? No caso. Mas tá aí, pessoal, basicamente é isso. Eu vou pegar essa edição aqui só para a gente poder fazer essa comparação, mas tem vídeo dela no canal aí, já vou deixar nos cards aqui no final do vídeo. Então, quem tiver interesse em ver essa edição aqui em detalhes, só dá uma conferida nesse vídeo. No mais, pessoal, tá aí Action Comics Facsímile, né, pela Panini. E muito obrigado quem assistiu. Tamo junto, até a próxima. Valeu.